Hello, everyone. Welcome to another pronunciation class. Bem-vindo a mais uma aula aqui de pronúncia. E hoje, galera, a gente vai ver aqui os compound nouns, a pronúncia dos compound nouns. E já iniciando, falando aqui sobre o que são os compound nouns, são os substantivos compostos. Então, compound nouns basicamente vai ser uma palavra, tranquilo, que é construída a partir de dois substantivos. Então, bora dar uma checada aqui, galera, ah, em alguns exemplos, como que essa construção acontece, tranquilo? Então, a gente vai ter aqui, ó, algumas palavras que são bem conhecidas entre vocês. A primeira, bed, cama, and room, ok? Sala, alright? So, se a gente juntar, vai se tornar quarto, bedroom. E daí, já dando um spoiler, a primeira palavra a primeira palavra será a palavra que terá o maior estresse, tranquilo? Maior entonação. So, bedroom. Enquanto a segunda a gente diminui um pouco. Bedroom. News plus paper, newspaper. Hair plus cut, ok? Cabelo, cortar, haircut. Sunglasses. Football, football. Então, é a junção de foot plus ball. Football, tranquilo? Foot significa pé, tranquilo? Football. Show de bola, galera. Bora dar uma olhadinha aqui, só para a gente recapitular nessa primeira regra. Então, basicamente, a gente vai dar uma entonação maior no primeiro substantivo, enquanto no segundo a gente vai diminuir um pouquinho ali a entonação, tranquilo? No estresse. Bedroom, newspaper, haircut. Aqui eu estou dando uma exagerada, tranquilo? Sunglasses, football. Great, that's nice. E daí, galera, bora dar uma olhadinha aqui em algumas exceções. O que acontece? Esse conteúdo das palavras compostas, ele é um pouquinho extenso, vamos dizer, mas dá para a gente matar esse conteúdo em 2 aulas, nessa e na próxima, provavelmente. Só que, como eu falei, a gente vai dar um foco maior nos substantivos compostos, compound nouns. Só que a gente tem palavras compostas que são formadas a partir de adjetivos também. E o que acontece? Quando os adjetivos eles são o início da palavra, então, como a gente tem aqui, ó, o bad, open, well, alright? O que é que vai acontecer? O adjetivo, tranquilo? Ele vai ter que estar com uma palavra, tranquilo? Que termine com ed. Então, basicamente, se o primeiro elemento da palavra composta é um adjetivo, e se esse adjetivo terminar com ed, a gente vai dar um estresse maior na segunda palavra. Então, olha aqui, ó, o adjetivo bad. Logo depois a gente tem a palavra tempered, que termina com ed. Então, a gente vai dar uma entonação maior no tempered. Tranquilo? Bad-tempered. Bad-tempered. Okay? Agora a gente vai ter aqui, galera, open-minded. Terminou com ed. Open-minded. Narrow-minded. Tranquilo? Então, a gente vai dar aqui uma entonação maior na palavra que se segue, que termina com edzinho, tá? E logo depois a gente tem well-balanced. Well-balanced. Entonação maior na segunda palavrinha que termina com ed, tranquilo? Então, resumão, se por acaso a gente tiver um adjetivo que inicia a palavra composta e logo depois a gente tiver uma palavrinha que termine com ed, a gente vai dar uma entonação maior nessa palavra que termina com ed. Tranquilo? Inclusive, galera, todas essas palavrinhas aqui, opa, não todas, com exceção dessa, tá? A gente pode utilizar em entrevistas de emprego, caso, obviamente, essas características fizerem parte aí da sua personalidade, tranquilo? Opa, aliás, sorry, I'm so sorry. Essa e essa. Porque a primeira significa mal-humorado, tranquilo? E essa daqui vai significar uma pessoa que tem uma mente fechada, narrow-minded, narrow-minded, ok? Bad-tempered, então correção, pelo amor de Deus, não utiliza bad-tempered. I'm a bad-tempered person. Não, não vai falar isso na entrevista de emprego, não. Mas aqui, open-minded, caso você tenha a mente aberta para mudanças, and well-balanced. Missão, dá uma pesquisada no dicionário de inglês em inglês, tranquilo? O que significa well-balanced. E me manda lá no WhatsApp ou no Google Classroom se você é uma well-balanced person, please. Ok, galera, vamos aqui para uma regra especial, tranquilo? O que é que vai acontecer? Dentro das palavras compostas, a gente vai ter
algumas características das quais a gente tem que levar em consideração no momento de pronunciar. Uma delas é a seguinte, tranquilo? Vamos fazer já a leitura aqui, tranquilo? Ó. Paper clip. Paper clip. Então, clipezinho de papel. Paper clip. Agora, se eu falar paper, também papel, tranquilo? Paper bag. E dá um estresse maior na segunda palavra, no caso, bag. Paper bag. Significa que a sacola, ok? A bolsa é de papel. Paper bag. Então, se por acaso, na segunda palavra, a gente der essa entonação maior, significa que essa coisa é feita da primeira palavra, entende? Então, a sacola, a bolsa, ok? É feita de papel. Porém, paper clip significa apenas um clipe de papel, mas não necessariamente que o clipe é de papel, mas o clipe que a gente utiliza para poder colar ali, para deixar os papéis juntinhos, tranquilo? Agora, se eu mudar isso daqui, se eu falar paper clip, significa que o clipezinho, ok? Ele realmente é feito de papel. Paper clip, tranquilo? Então, é muito bacana a gente notar essa diferença, tranquilo, galera? A gente também vai ter aqui uma que é bem bacana, só para poder exemplificar melhor. A gente pode falar chocolate company, então é uma empresa que produz chocolate. Agora, se a gente falar chocolate company, significa que a empresa é feita de chocolate, tranquilo? Eu nunca assisti, eu acho que tem um filme, A Fábrica de Chocolate, alguma coisa assim. Tranquilo? Chocolate Company, tranquilo? Uma empresa de chocolate, literalmente. Show de bola? Então, essas diferenças na pronúncia dos compound words, das palavras compostas, realmente faz diferença, tranquilo? Só que a gente vai ter exceptions, obviamente, tranquilo? Então, se por acaso a gente tiver essas palavrinhas aqui, ó. Então, suco, bolo, barrinha, ok? Barra de cereal. O que é que vai acontecer? Por mais que o suco seja feito de laranja, a gente não vai falar orange juice, ok? Mas sim oranges. Oranges. Então, a gente vai dar uma entonação maior aqui, tá? Oranges. Oranges. Carrot cake. E não carrot cake. Beleza? Chocolate bar. Chocolate bar. Então, a gente vai ter umas exceções. Alright, nice. Let's keep going. Bora aqui, bora continuar, porque a gente conta com outras exceções, tá? Por exemplo, se eu falar aqui, galera, French teacher. So, I have a French teacher. Então, eu tenho um professor de francês. Por exemplo, I am an English teacher. Sou professor de inglês. Porém, se eu falar assim, João is a French teacher, significa que o professor é francês, a nacionalidade dele é francesa, tranquilo? Então, vai acontecer também, galera, uma coisa muito bacana, que é o seguinte, daqui a pouco a gente vai voltar aqui, tá? Mas, já continuando aqui, nas exceções, é a palavra girlfriend, ok? Pelo menos na pronúncia. Na escrita fica algo mais claro, mas na pronúncia é algo que pode ser bem tricky, pode ser bem uma pegadinha no momento ali que a gente está pronunciando. Por exemplo, Beatriz is my girlfriend. Então, no girlfriend significa que eu tenho uma relação com ela é minha namorada. Agora, se eu falar, Alanda is one of my girlfriends, então isso significa que ela é uma das minhas amigas meninas, garotas. Tranquilo? Então, Beatriz is my girlfriend. Alanda is one of my girlfriends. Show de bola? Então, dependendo do estresse, ok? De onde você colocar o estresse, você vai estar falando que a pessoa ou é sua namorada ou namorado, beleza? Exatamente, eu acabei utilizando girlfriend, mas vai dar o mesmo sentido, ok? Então, se você falar boyfriend, então, com estresse maior no boy, significa que você tem um relacionamento com esse cara, com esse menino. Agora, se você falar que João, novamente, vamos usar o João aqui, is one of your boyfriends, significa que ele é ser um dos seus amigos. Fechou? Legal, galera. E daí, ó, bora voltar ao exemplo aqui do French teacher, professor de francês, e French teacher. Então, um professor que é francês. A gente pode falar assim, ó, por exemplo, vocês são os meus alunos de inglês. You are my English students. Yes. Então, vocês são meus alunos de inglês. Quando eu falar,
He is an English student significa que ele é um aluno, estudante inglês, de nacionalidade inglesa, lá de Londres. Legal? Então, é muito bacana, galera. A gente, a partir de agora, principalmente quando você estiver escutando música, assistindo filmes, whatever, tentem notar não só, obviamente, as compound words, as palavras compostas, mas, obviamente, a pronúncia as a whole, como um todo, tranquilo? And let's practice. Vamos praticar aqui um pouquinho. A gente tem aqui alguns compound nouns, ok? Então, aqui a gente não vai trabalhar as exceções, ok? Não hoje, mas a gente vai trabalhar lá no início da aula, tranquilo? Os substantivos compostos, em que a gente vai dar uma entonação maior aí na primeira palavrinha, tranquilo? Inclusive, já estou meio que dando a resposta, né? Mas a prática é o seguinte, a pronúncia a gente só pratica quando a gente realmente põe para fora, quando a gente fala. Grave um áudio, anexem no Google Classroom, beleza? E eu vou ser capaz de estar dando aí, né? Vou ter a possibilidade de estar dando feedback para vocês, tranquilo? Então, você pode me enviar lá no WhatsApp também, no WhatsApp. Então, sintam-se à vontade, beleza? E daí, até para dar uma help, ok? Tá aqui na ordem, bem bonitinho. Bookstore, oh gosh, I'm so sorry. Yes, problemas técnicos, eu vou falar com o editor depois, galera. Yes, vou ver se consigo um outro editor. Bookstore, ok? Yeah. Coffee, right? Great. Para poder drugstore, que não é uma loja de droga não, tá? É uma farmácia. Que não deixa de ser uma droga, né? Vende droga, né? Enfim. Filosofando no meio da aula. Gas station, não vai ser Nacional Gas, ok? Vai ser posto de gasolina. Restroom. Yes. Inclusive, já estou fazendo a leitura, ok? Parei, tranquilo? And supermarket. Nice. Show de bola. I'm so sorry. Mas a questão aqui é o seguinte, eu estou treinando, mas eu quero que você treine. Você pratique a sua pronúncia, grave esse áudiozinho, beleza? Inclusive, tem até mais spoiler aqui. A questão, como eu falei, é realmente você praticar a pronúncia. Então, gravem, ok? E me mandem. Yes, so thank you so much. Brigadão por você estar aqui, tranquilo? Se você chegou até aqui, na verdade, me conta se você chegou até aqui. Ficaria muito feliz em saber. And I hope to see you next week. Bye bye.